Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 51 do livro de Isaías, intitulado A Compaixão e a Retidão de Deus, apesar da ingratidão do povo. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no capítulo de número 51. Também estamos na quarta parte do livro de Isaías, que foi dividido em 4 grandes partes. E nós estamos vendo Isaías e o julgamento babilônico, que começou no capítulo 40 e vai até o capítulo 60. Lembrando que o propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e também as outras nações. Vamos ver que Isaías foi escrito há 2.700 anos e como nos parece original hoje aqui no século 21. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos juntos aqui buscando uma palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando o Deus que se deixa achar. Estamos aqui desde 2016 e iremos concluir nosso projeto em 2019. Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 51, e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, você entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br e lá você vai encontrar esse texto da narrativa, que melhor será para você acompanhar e estudar. Como já dissemos, estamos na quarta parte, que é Isaías e o julgamento babilônico, e dentro dessa quarta parte nós estamos vendo a parte C, que são os instrumentos de Deus para a restauração. Já vimos um deles, que é Ciro, e agora nós estamos vendo o plano de Deus para o seu servo, que começou no capítulo 49 e vai até o capítulo 55, lembrando que estamos no 51. Como já dissemos, estamos vendo os planos de Deus para o seu servo, depois de termos visto os planos de Deus para Ciro. Foi também dividida essa parte, seguindo a estrutura proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra. E nós veremos hoje o debate sobre a compaixão e a retidão no capítulo 51, que é dos versos 1 ao 8, e depois veremos os lamentos e respostas do verso 9 ao 12. Então, debate sobre a compaixão e a retidão de Deus, versos 1 a 8. Neste capítulo 51, nos primeiros 8 versículos, veremos um debate sobre a compaixão e a retidão de Deus, que irão resultar em palavras de conforto para Sião. Isaías aborda o problema da descrença em relação à disposição de Deus de mostrar compaixão, verso 3, e justiça, verso 5. Os motivos do temor e da reprovação sugerem que essa passagem estava abordando discussões que estavam acontecendo entre o fiel e o infiel a respeito desses assuntos, verso 7. Começa o capítulo com um chamado para ouvir. Veja também o verso 4. Para dar atenção ao que fala, um apelo destinado àqueles que seguem a justiça e aos que buscam ao Senhor, deixando implícita que se seguirá uma controvérsia ou uma discussão. Isaías garantiu ao remanescente daqueles que estavam procurando ser fiéis que Deus não deixaria de restaurá-los. A rocha de onde foram cortados e a caverna do poço de onde foram cavados representa respectivamente Abraão e Sara, como se explica no verso 2 em seguida. A menção do amor de Deus por esses antigos ancestrais tinha o propósito de assegurar aos israelitas no exílio que ele continuava a amá-los. A argumentação do profeta vai do menor para o maior. Se Deus abençoou Abraão quando ele era uma única pessoa, quanto mais não abençoaria a incontável descendência de Abraão que vivia nos dias do profeta. Deus escolheu Abraão como escolhera a Noé, de uma multidão incontável de pessoas do todo o planeta. Noé, por exemplo, foi uma escolha entre milhões e milhões ou bilhões de pessoas no mundo em sua época. Calcula-se, o professor Adalto Lourenço, cientista da NASA e crente no Senhor Jesus Cristo, nos explica que Noé foi uma escolha de Deus entre 700 milhões a 4,5 bilhões de pessoas que existiam à época de Noé. E quanto a Abraão, quantas pessoas existiam no mundo em sua época, que Deus apenas escolheu ele e todos os habitantes
do planeta, ele de todos os habitantes do planeta. Deus só fez a escolha de Abraão. Se fizermos comparações, deveríamos chegar perto desse número. Vejamos que de Adão até Noé, inclusive, são no total 10 gerações. De Noé até Abraão, inclusive, seguindo os mesmos parâmetros, são 12 gerações. Então é mais ou menos perto ali a população. Então, muito provavelmente, o número de habitantes era algo próximo do que foi com Noé. Ou seja, foi uma escolha entre milhões ou entre bilhões de pessoas. Deus o chamou, Deus o abençoou e Deus multiplicou. Verso 2. Ouvi-me e olhai são os verbos empregados aqui destinados aos que seguem a justiça e aos que buscam, porque o Senhor consolará Sião. Verso 3. Ele terá piedade, ou colocará todos os seus lugares assolados, fazendo o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Essa imagem representa a mudança da maldição em bênção. Haveria regozijo e alegria em lugar de tristeza, ação de graças e voz de cântico. Verso 11. E o povo de Deus conquistaria de novo o paraíso perdido de Deus. Escutai-me ou atentai-me, povo meu, nação minha. Ele começa o verso 4, inclinai os ouvidos para mim. E ele explica o porquê. Dele sairia a lei, o estabelecimento da sua justiça como a luz dos povos. Isso seria realizado por meio do servo do Senhor nos últimos dias. Para aqueles que estavam no exílio, o Senhor anunciou que a restauração estaria perto. Nesse tempo, a justiça e a retidão de Deus seriam demonstradas para todos. No verso 6, vemos que toda a criação é transitória. Ela está a serviço da redenção de Deus. Somos convidados por Ele para levantarmos os nossos olhos para os céus e olharmos para a terra, embaixo, e tudo que é transitório passará. Mas a sua salvação e a sua justiça jamais passarão. Elas são eternas. Os que conhecem a seu Deus e em seu coração está a sua lei, são convidados a ouvirem o consolo do Senhor com a sua palavra de fortaleza para eles, de que não deveriam temer e nem deveriam se turbar. A realidade espiritual da aliança, onde está a lei nos corações, entra em contraste com 29:13, onde o povo se aproxima de Deus apenas de aparência, mas o seu coração está bem distante e desinteressado das coisas do reino de Deus e de sua justiça. Os fiéis enfrentariam desafios à sua crença de que Deus cumpriria a sua promessa de restaurar a nação, mas deveriam permanecer firmes, uma vez que a traça e o bicho os devoraria, mas a justiça do Senhor e a sua salvação seriam eternas entre as gerações. Parte E, lamento e respostas, deste capítulo 51, verso 9 até o 52, verso 12. Desses versos 9, deste ao 12 do próximo capítulo, estaremos vendo então o profeta primeiramente fazendo o lamento de Israel a Deus. Desperta, desperta, verso 9. Então depois, com um toque de ironia, Deus irá responder a Israel em duas ocasiões diferentes, com as palavras desperta, desperta, nos versos 17 e no 52, verso 1, deixando claro que Israel e não Deus era quem estava dormindo. Não era o Senhor, era Israel, isso é que fica claro. Dos versos 9 ao 16, Isaías antecipa que alguns dos exilados acusariam Deus de deixar de agir em seu favor por estar ele dormindo. Isaías usa a forma de um lamento e de resposta divina. Estaria Deus dormindo? Eis, ao Salmo 121, 4. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. No entanto, Israel continua lamentando em um imperativo duplo, como nos versos 17, no capítulo 40, verso 1, e assim diversas outras passagens. A ordem deixa implícita a acusação de que o Senhor estava dormindo mesmo. A maneira como se dirigiam a Deus revelava o quanto estava Israel desrespeitando ao Senhor. Em forma de zombaria, o interrogavam como que querendo acuá-lo e mostrar que Deus deveria agir
logo, uma vez que era Deus. Não és tu o que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Trata-se isso de uma metáfora de oposição a Deus. Essa imagem emprestada representa a conquista do Egito pelo Senhor, que resistiu ao nascimento de Israel. Ela liga o primeiro êxodo do Egito e o segundo êxodo da Babilônia, com o ato criativo de Deus de criar o cosmos a partir do grande abismo, verso 10. As caóticas águas primeiras da época da criação, Gênesis 1 e 2, a partir disso, do grande abismo das caóticas águas ali, o êxodo de Israel é retratado no escopo maior da vitória de Deus sobre o mal. Também é enfático, como no verso 15, a ideia dessa ênfase corresponde à ordem dupla do despertai. Ele é o Senhor, quem os consola. Como, pois, temeriam os homens que são mortais ou os filhos dos homens que se tornaram feno? Aí a ideia humana é passageira como a erva e que se esquecem do Senhor, o Criador, que estendeu os céus e fundou a terra e temem continuamente o furor do opressor. Verso 13. Onde estaria o furor do opressor? Uma metáfora para o exílio e para todos aqueles que experimentariam as trevas da alienação e a tristeza do dia do Senhor. Como já dissemos no verso 12, há uma outra proclamação, enfática, verso 15, de que Deus não é outro senão o Senhor, que agita o mar de modo que as ondas bramem, ou seja, o seu poder sobre o mar é uma representação do poder de Deus sobre toda a sua criação. Deus abençoaria ricamente o seu povo no passado. Teria abençoado. E agora, ele abençoara. E agora ele se dirigia a Jerusalém. Tu és meu povo, verso 16. A nação estava sendo renovada na aliança com Deus. Deus responde à acusação implícita de que estivera dormindo ao lançar de volta para Jerusalém a acusação de Israel. Era ela quem estava adormecida. Israel estava adormecida e precisava seguir adiante na direção da restauração à terra prometida. Desperta, desperta. Novamente o imperativo duplo, como nos versos 1 e 9, assim como em 52, 1, verso 11, Efésios, verso 5, capítulo 5, 14. Sendo aqui que aqui é Deus que fala, é Deus quem fala para Israel despertar-se e se levantar, pois das mãos do Senhor beberiam o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento e o esgotariam. Começa assim o capítulo 51. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Termino no verso 23 dizendo, mas poloei nas mãos dos que se afligem, os quais te diziam, abaixa-te, para que passemos sobre ti, e tu pusestes as tuas costas como chão, e como a rua para que passasse, para os que passavam. Jerusalém é personificada como uma mãe, verso 18, no capítulo 50, verso 1, mas que não guiou seus filhos. De todos os que criou, nenhum deles ela tomou pela sua mão. Essas duas coisas, a saber, a desolação da terra e a morte do povo, perda de filho e viuvez, lá em 47:9, aqui verso 19, aconteceram a Jerusalém, e quem dela terá compaixão? Ah, se não fora o Senhor, há muito teria sido varrida do mapa para sempre. Ela estava embriagada, mas não do vinho. Ela estava embriagada, era do furor da ira do Senhor. Ainda lhe diz, como o Senhor seu Deus, o Deus dela, que ainda pleiteia sua causa e que tira a sua mão e a taça do seu atordoamento para nunca mais beber dele. Agora o cálice que era de Jerusalém cai sobre os seus opressores, sobre os babilônios.
e todos aqueles que perseguiram e oprimiram os filhos de Deus, os quais diziam a ela que se abaixasse para que por sobre ela passassem como eles passam na rua. Concluímos o capítulo 51 e amanhã veremos o servo sofredor e exaltado de Isaías 52. Fiquem com Deus, curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog e site Jamais Desista, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Também conheça a nossa loja virtual semeadores.com.br e nossa loja física no centro de Taguatinga. Ainda também ouça nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com, todos os dias às 8h30 da manhã. E o Momento Missionário Palavra de Vida, às 15 horas, aos sábados, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.